Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, conselheiros. Então, retomamos aqui a sessão das 14 horas do dia 17 de setembro de 2020. Retomamos os processos que ficaram para trás e não foram julgados na sessão de ontem, né? Vamos agora para os itens 58, 59 e 60, todos de relatoria do conselheiro Rogério, e a recorrente é a CFSA. Conselheiro Rogério, com a palavra. Muito obrigado, presidente, conselheiros. A diferença entre os três processos da mesma recorrente, todos tratam de decomp de crédito de saldo negativo. Mas o que muda é o ano calendário. E também dois deles são de RPJ e um de CSL. Então, eu vou pela ordem da pauta, eu vou iniciar por esse processo final 2009 de dígito 22, tá? Que é o item 58 da pauta. Esse é um crédito saldo negativo de CSLL do ano calendário 2003. A PERDComp foi homologada parcialmente pela RFB. Parte dos pagamentos e compensações efetuados na estimativa de CSL do ano calendário 2003 não foram confirmadas. Na DRJ foram homologadas estimativas no valor de R$ 163.957,08, pois a referida compensação foi confirmada em diligência. Contudo, não foi homologada estimativa supostamente paga no valor de R$ 4.195,73 e uma compensação no valor de R$ 25.595,21. O total, então, R$ 29.595,21. No recurso voluntário, foi alegado apenas que o valor de R$ 3.079,55 foi devidamente recolhido e foi apresentado o DARF. Não foi objeto de defesa a parcela não reconhecida no montante de R$ 25.595,21. Eu estou reconhecendo o DARF de R$ 3.079,55 na composição do saldo negativo do ano calendário de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2003. Assim, o crédito reconhecido em valor original passou a ser de R$ 316.909,56. Eu estou aqui, então, propondo, em meu voto, um julgamento ou dar provimento parcial ao recurso voluntário, tão somente para aceitar esse DARF de R$ 3.079,55, porque a outra parte de R$ 25.595,21, ele não questiona, né? Ele não foi objeto de defesa essa parcela. Essa é a síntese desse primeiro item da contribuinte. Obrigado, conselheiro Rogério. Senhores, dúvidas? Né? O conselheiro Rogério está vendo aqui que o contribuinte anexou mais uma cópia de DARF ali. É estranho, esse DARF aparentemente não estava em nenhum controle da Receita.
Só isso que eu fiquei com dúvida, assim, né? Eu não entendi, foi posterior, se foi anterior, quando foi feito esse pagamento já existia e não foi considerado, foi feito no outro código de arrecadação e que não era de estimativa e por isso que não foi considerado. Eu tô também com outra dúvida aqui. Essa estimativa que ele está reconhecendo é a estimativa de dezembro de 2003, né? Ele veio com esse DARF aí, né, Rogério? Mas essa estimativa compensada de 25 mil, o que o contribuinte está alegando, hein? A de 25, ele não está alegando nada. Ele não se defendeu em relação... Porque o que remanesceu da DRJ foi 29 mil e pouquinho. Ele só traz o DARF de 3.079 e os 25 ele não defende. Mil. E nem os 1.000, né? 1.116. Esse processo não tem compensação, não? Em outro processo? Quando eu falo é o seguinte, Fernando, porque ele, de uma forma ou de outra, eu acho que ele está questionando o crédito que ele tem, né? Que é a estimativa. Aí tem estimativa compensada, pelo que eu estou entendendo aqui, né, Rogério? Estimativa recolhida via DARF. Aí, Rogério, está falando que o contribuinte apenas juntou um documento, o DARF. Isso. Não, é assim, ó, seriam três valores ali em discussão, 3 itens. O de 25 mil, que ele falou, eu compensei, eu extingui essa estimativa por compensação, ele não prova. Ele falou, não trouxe nada. O segundo, ele fala, olha, eu recolhi 1.116, não é isso? Ele não, também foi compensação também. Não, mas... Não, recolhida, isso, desculpa. No item B está recolhida. Aí ele diz assim, que em relação a 25 mil ele não apresentou nada, o mesmo ocorreu com a estimativa de julho, que é o de 1.116. Ademais, com relação ao suposto crédito, foi confirmado que esse valor foi compensado em decomp específica, quer dizer, ele já utilizou esse 1.116 para compensar outro débito, é isso? Isso mesmo, o 1.116 sim. Pelo menos ele está falando, né? naquela decomp ali, final 9325, ele já compensou esse suposto crédito. Não está dando. Né? Mas daí ele diz, em relação à estimativa de 3.079, ele diz que o contribuinte, né, está dizendo aqui que o contribuinte anexou a cópia do DARF. Só não soa estranho isso porque é um batimento praticamente automático, a não ser que, sei lá, né, nessa época aí pode ter tido alguma inconsistência de o DARF não ter sido identificado no sistema, né? O que a gente não duvida é um preenchimento, é que às vezes é o seguinte, é um preenchimento com código errado. Se alguém foi lá pesquisar se ele pagou com código de estimativa de RPJ e bota o código e ele recolheu com código errado, já era, entendeu? Porque normalmente as pessoas não vão confirmar assim, eu quero saber se ele pagou um DARF de R$ 3.079,55. Eu quero saber se ele pagou no código lá 2172, 2084, sabe? Aí se ele não pagou no código certo, não acha. Seria uma hipótese aqui, né? Mas eu não folhei os autos. Tem um problema desse tipo, né? Porque senão achava, né? Antes. Fernando, esse não é o problema. Eu estou na folha do DARF, que está junto com o recurso voluntário dele, na folha 11, código de receita 2484, data do vencimento 31 de dezembro, 3.079. O código de barra está em cima aqui da autenticação bancária, não dá para descobrir. 30 de janeiro. Pagou no prazo. Não teria nenhuma inconsistência no DARF a princípio. Isso que ele apresentou agora. É isso? Esse DARF do 3.079. Isso, ele está juntado no recurso voluntário. Isso.
Tá ali nas folhas, para quem quiser ver. Não. João já viu aí. Estão nas folhas 119. Não, a única coisa que a gente estranha é quando vem uma coisa muito assim, quando o contribuinte traz algo que seria uma situação muito que o sistema pega, entendeu? Mas quanto mais para trás, quanto mais antigo, mais fácil de ter uma falha, né? A gente tinha... Esse processo que a gente está olhando é o final... 2003 o processo é. Final 22. É o 2009 e 22 o final. Mas o ano calendário 2003. Sim, é o ano calendário 2003. CSL, saldo negativo, ano calendário 2003. Será que pelo histórico, eu não sei se eu vou falar assim asneira, mas só pelo esse dado que o Rogério levantou, ele tá pedindo um crédito que já foi utilizado em outro PERDECOMP. Não seria o caso de verificar a disponibilidade e existência desse pagamento? Ou é muita preciosidade? Estou só olhando aqui, já estou nelas. Desculpa não ter te dado atenção, estou olhando o processo aqui. Fique à vontade. O contribuinte traz essa informação da DECOMP homologada, né, no recurso. Eu acho que ela compõe o crédito, não é não? Ele traz, né? É ele que traz que a DECOMP foi homologada. Ele compõe o crédito. Não, ele fala que não bastasse tal fato, agora o recorrente apresenta cópia autenticada do DARF, comprobatória de referido recolhimento, sendo ainda homologada a DECOMP que compôs o saldo do referido pagamento. Não sei. Então, a DECOMP que homologa o saldo de pagamento? É o que está no recurso aqui. Ele quitou via DARF, como é que foi DECOMP? Né? O que fica estranho, o argumento é porque ele pagou aquela segunda estimativa ali, tinha feito a extinção via pagamento, agora é via compensação. Ele disse que foi homologado. Tá estranho, né? Tá estranho isso aí.
Duas laudas, recurso, né, Rogério? Às vezes é pior. Exatamente. Olha só, eu tava olhando aqui, eu olhei o despacho decisório, o que ele alega que houve pagamento era 222 mil de pagamento, foi reconhecido 218. Eu não cheguei a ver se a diferença é justamente esses 3 mil aqui, pode ser. Mas na própria PRD-Comp dele, na folha 64 do processo número digital, ele indicou aquele pagamento de estimativa de 3.079, código de receita 2484, que ele podia até nem ter no PRD-Comp indicado esse pagamento de estimativa como compondo o saldo negativo, mas até isso ele fez. Assim. É estranho não ter reconhecido. Nós vamos ficar até quando, né? Olhando isso aqui. Não, melhor eu peço vista, Fernando. Eu peço vista, a gente vê o detalhamento do crédito e mês que vem a gente volta. Se os outros forem nesse mesmo sentido... Não, é que acaba te sobrecarregando, né? Tem que ficar... Vai ter que analisar o processo todo aqui. Quer dizer... Deixa eu ver. O estranho desse DARF aqui de 3 mil é por que ele não foi considerado, né? Também não consegui descobrir, presidente. Pois é. A gente olha aqui... Teve documento 3 também que juntou aqui, é relacionado à compensação, viu? Documento 3. Declaração de compensação. Olha só, eu tenho informação agora. Esse DARF já foi considerado no despacho decisório. Se vocês forem para o processo folha 79 e 80 do PDF, vocês vão ver a análise detalhada do crédito lá. Informações complementares, tal, análise das parcelas do crédito, pagamento, parcelas confirmadas. Código 2484, folha 79 do PDF, total, 180 mil. Parcelas parcialmente... não confirmada, ele está colocando DARF não utilizado para que está... ele está colocando aqui. Esse DARF de 3.079, ele não foi confirmado porque ele não foi utilizado para quitar o débito de estimativa. O que pode ter acontecido, ele declarou estimativa em DCTF, mas não indicou a quitação através desse DARF. Olha na folha 64. Fez uma PRD-Comp, o cara fez uma confusão gigante. É que eu botei ali no volume para localizar botei 3.079 para localizar no arquivo, para ver, né? Ou não, ele tá informando que é esse DARF. Não, aqui é compor. Deixa eu ver que folha que é isso aqui. Esse 64 é o da DECOMP, que ele informa aquele pagamento como um pagamento de estimativa para compor o saldo negativo. E aí está correto. Aí quando chega lá no despacho decisório, ele está dizendo que esse DARF não foi utilizado para quitar. A única local que ele podia ter tirado essa informação é da DCTF. Tipo, que ano é isso? 2004.
ele pode não ter vinculado na DCTF esse pagamento à estimativa, e por isso o despacho decisório não considerou. 2003 aqui. Pode ser. Vocês viram aí essa folha 80, que ele coloca exatamente esse DARF? 80? Folha 80 do PDF, do volume 1. Eu vi. Ele nem diz que o DARF assim, não existe, é como se o DARF existisse, mas que, de certa forma, ele não foi utilizado para... Giovana, o DARF que ele recolheu, que dia que foi? Não dá para ver, porque o código de barra está na frente da autenticação bancária, que se refere à data. Aqui no documento diz que é 30 do... Oi? 30 de 1 de 2004, né? Não, mas aí está a informação da folha 80, 30 de 2004. Não, o do DAF está na folha 11 do recurso voluntário. Folha 11 do PDF, lá que vem com recurso. Só que ele preenche o DAF com uma data lá, mas ele pode ter pago fora do prazo, e você só consegue ver naquela autenticação bancária lá, ali embaixo. Não, mas tá certo, porque lá na folha 80 do processo, ele informa que período de apuração, data de arrecadação 30/12. Então, o próprio sistema acusa esse recebimento ali, né? Passar confirmada, parcialmente não confirmada. O presidente, só tem um detalhe aqui, que é o seguinte, você sabe por que a gente está se debatendo um pouco com isso? Porque a DRJ, ele em nenhum momento ele faz argumentação quanto ao valor de 4 mil não reconhecido. Ele centra toda a impugnação dele, a manifestação de conformidade, nos 189 mil, que é o compensado. Você entendeu o problema? Então a DRJ nem fala... Nem entrou no assunto. Nem tocou no assunto. Entendeu? Você vê o voto da DRJ, ela parte do relatório, onde ele diz, olha, os 189 mil, o contribuinte diz que foi compensado. E apesar de ele dizer que tem 4 mil aí de recolhimento que não foi reconhecido, o contribuinte não fala nada sobre isso. A DRJ só enfrenta a argumentação do contribuinte. Então, na página do primeiro volume, na 97 do PDF, ele diz que o despacho decisório tem, fala esses 4 mil, mas ele fala, inconformado, a interessada interpôs a manifestação de folhas 1 a 7, alega o seguinte, aí toda a alegação da interessada está baseada nas decontos, não fala mais desses 4 mil. Aí a DRJ também não foi, continuando não confirmado, entendeu? Não, tudo bem, agora eu só continuo sem entender por que esse despacho decisório não reconheceu. Eu, sinceramente... Eu acho que deve estar alocado em outra coisa. Mas sabe o que é impressionante? Porque a própria informação que consta ali, ela é perfeita. Quer dizer, ele preencheu o período de apuração certo, que é 31 de dezembro de 2003, ele preencheu o código de receita certo, ele preencheu a data da arrecadação certa, ele preencheu o valor principal, certo? Ele utilizou, botou no PERDECOMP, e aí depois ele vem em valor confirmado, 0. Fernando, mas é o seguinte, eu acho que tu tá certo aí. Essa matéria é preclusa já. Não, independente de a gente buscar o fundamento, porque não se manifestou, o que é fato é que o contribuinte devia ter se manifestado. A gente tá aqui quebrando cabeça, eu acho que pode ser o seguinte... Pode ser que alguém, eu não sei, no colegiado, aceite se tiver uma negativa genérica lá na impugnação, mas que ele não, pelo menos pelo relatório do voto da DRJ, ele não se insurgiu contra esses 4 mil.
Quer dizer, ele não na manifestação de inconformidade, ele não pede os 4.000, ele só pede os 180 e pouco compensado. Era bom olhar a manifestação, mas pelo relatório da DRJ ele não fala nada. E senhores, vamos lá. Quem faz recurso de 2 folhas corre esse risco. Não, isso é relatório não, viu? Isso é a delimitação da lide. No voto dele, ele diz de imediato, destaca que o interessado não manifestou conformidade com todos os fundamentos para não reconhecimento integral do crédito alegado, já que não contestou o despacho decisório quanto à suposta falta de confirmação de pagamento estimativo no montante de 4.075. Então, assim, ele limitou a lide. Sim, mas isso aí foi feito com base até no relatório que ele viu que não tinha mesmo, entendeu? Apenas relegou razões relacionadas a ele preliminar, nulidade de despacho decisório, proteção de defesa e no mérito confirmados dos segundos. Então vamos lá, porque é isso mesmo. O processo de R$3.000, se somar a energia que a gente gastou agora aqui, elétrica, paga os 3.000. É necessário. Eu entendo também. A manifestação aqui, eu corri agora o olho na manifestação, realmente. Não tem nada de R$4.000. Está na página 7 ou 8 do PDF. Tá, Rogério tem que se dizer como ele vota, né, Rogério? E vamos votar isso aí, presidente. Não tem que vista, não. Vamos votar. Dá para votar. Eu sugiro colocar que não conhecer do recurso no que diz respeito a DARFs não utilizados na composição por ser matéria preclusa, e na parte conhecida negar provimento. Tudo que ele fala. Parte conhecida, não teve isso. Não, ele tem um que diz que era compensado, só que ele não falou nada. Não é isso? Ou ele também não falou nada daquele primeiro. Eu só não entendi assim, no parágrafo do voto do Rogério, ele bota ali A, B e C. O A e o B, não, o A era, ele falou, estimativa de abril supostamente compensada. Não foi comprovada, mas ele pede isso no recurso? Não. Não, ele só. O que ele traz no recurso? O que ele fala? Ele traz no recurso o B e o C, só que ele só traz o DARF do C, e eu já vi que o B foi utilizado numa decomp. O B e o C, como ele não tinha, a meu ver, né? Como ele não tinha solicitado para reconhecer o crédito referente a DARFs, não conhecido o recurso. Entendeu? Porque o item B e C, ele está tratando de 2 itens que ele diz que foi recolhido. Como ele não tratou de solicitar crédito devido a DARFs não computados na manifestação de conformidade, ele não contestou isso, é uma matéria preclusa. Mesmo que ele traga o DARF agora, né? Para mim, aí, assim, a matéria preclusa, ele não... veja só, matéria preclusa. Ele não solicitou esse crédito em primeira instância. É uma questão até que precisaria se esclarecer ali, enfim. Até agora eu não estou muito convencido. Ele começa assim, Benedito. A tua jogadora acolheu quase que integralmente o pleito recorrente, somente não confirmou a ocorrência do pagamento de 4.075, realizado sob estimativa, dizendo que ainda não fora mantida manifesta em conformidade com o referido recolhimento. Estou lendo o que ele escreveu. Em que pese argumento deve ser formada decisão recorrida no tocante ao ponto, posto que fora juntada planilha com o referido recolhimento, tendo sido efetuado o recolhimento, não podendo a Secretaria de Regência Federal fugir do princípio da verdade material. Ou seja, ele diz que na impugnação dele, embora tenha dito isso da RJ, foi juntado a planilha, então houve uma alegação genérica. Fazendo isso. Se pensar em alegação genérica, ele diz os valores não confirmados, tal, desmembrado de 2 decompos no montante de tanto, referente ao saldo, blá, 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 conforme cópia tal, onde constado credor, no montante de 25.000, está participando desse processo decisório do qual estamos apresentando justificativa. Aí ele bota uma planilha lá.
recolhimentos por DAF, conforme consta no PRDCOMP. Então, na impugnação dele, ele diz, olha, eu apurei correto, conforme, inclusive, em relação ao pagamento. Refere-se aí ele diz, recolhimentos por DAF, código 2484, conforme consta da DECOMP. Então, eu estou imaginando que ele está defendendo que o que foi pagamento por DAF, ele está defendendo que tudo aquilo que está indicado na DECOMP, inclusive aquele pagamento de 3.079, estaria abarcado. Eu acho, assim, difícil a gente dizer que ele não impugnou aqui, né? Até porque ele fala de correção... Ele não impugnou de forma municiosa, mas impugnou, né? Ele não falou aqui, estou trazendo o DAF. Ele falou, olha, está aqui na folha 7, lá, para a melhor visualização da planilha anexo, DOC 3, assim detalhada. Refere-se ao período de apuração. A. B. Recolhimentos por DAF, código 2484, conforme consta da PRDCOMP. Tem dois caminhos aí, presidente. Tem... Essa constatação. Fernando? Estou ouvindo, não. Eu estou te ouvindo. Certo. Dois caminhos aí. Ou a gente considera que foi impugnado, Giovana leu aí uma parte, ou considera que não foi impugnado. E aí a gente vai não conhecer do recurso também. Gente, olha... Desculpa. Fala. Conclua, depois eu falo. Não, pode falar. Não, ele fala lá na impugnação que tem os pagamentos conforme planilha DOC 3, que foi feito, aí ele defende. Aí ele bota letrinha por letrinha, A, B, C, D, E, lá na impugnação. E na letra B da folha 7, bora lá, folha 7, do PDF, folha 7, ele bota assim detalhada a planilha. B, recolhimentos por DAF, código 2484, conforme ele declarou no PRDCOMP. Aí, se vocês forem para a folha 55, é o anexo da impugnação dele, é o DOC 3, que aí ele vai, pagamentos, letra B, aí pagamentos, janeiro, fevereiro, dezembro, 3.079,55. É óbvio que ele está defendendo. Ele pode até, a DRJ podia ter dito aqui, olha, você não trouxe o DAF, e aí agora ele traz o DAF. Mas dizer que ele não impugnou, eu não vejo como não ter impugnado. Não vejo. Então, se impugnou, anulação da RJ por cessamento de defesa. São dois caminhos. Ou concorda ou discorda, mas se discordar tem que não, porque ele não analisou esse DAF, né? Ele trouxe a planilha, mas ele não fez a prova, digamos, o DAF, e a DRJ não falou, porque não comprovou via DAF, aí a DRJ não se manifestou nesse sentido. Mas também, ele nesse caso aqui, eu acho que ele não anexou o DAF com a manifestação de inconformidade. Ele falou que tinha pago, ele apresentou uma planilha dizendo os pagamentos, mas aí acho que não tinha DAF. Eu vou ver se tem DAF aqui, acho que não. Há de se registrar que isso aqui não é nada de dificuldade com relação, assim, não é nada com relação ao Rogério. É uma dificuldade de análise mesmo, de interpretação, porque a defesa é muito concisa, Rogério. Até a gente tiver assim, 3, 4 pessoas olhando, está com dificuldade de entender o que a defesa quis dizer, mas parece que foi impugnado, Fernando. Tá, e aí? Aí anula a decisão da RJ. O ponto-chave é saber se a gente vai concordar com esse item 7.1 da delimitação da lista da RJ ou não. Isso. É isso aí. Bota em volta. Rogério, é isso aí, né, Rogério, também? Isso. Você concorda ou não concorda com o quê? Não concorda? O que ele fez foi só anexar a planilha, que está lá nas folhas, já veio na impugnação, na manifestação de conformidade, folha 55. Lá tem dezembro de 2003, pagamentos, 3.079,55. Né? Nas folhas 55. Né?
isso está juntado na peça de impugnação. A planilha a gente pode entender que não é prova, mas dizer que não impugnou isso aí é outra coisa. Né? Uma planilha por si só não prova nada. Mas dizer que não impugnou é outra coisa. E tem também aqui a PERDComp, está nas folhas 64, está lá, PERDComp. E aí tem o DARF, ali certinho o DARF. Nas folhas 64. Aí está lá, valor utilizado para compor o saldo negativo, R$ 3.079,55. E aí tem também nas folhas 80, tem um documento aqui, que é o PERDComp, despacho decisório, análise de crédito. Aí tá lá, tá nas folhas 80, tá escrito, código 2484, 3.079. Aí tá assim, justificativa, para as parcelas confirmadas, parcialmente ou não confirmadas. Aí está escrito, DARF não utilizado para quitar o débito de estimativa. Não foi utilizado para estimativa. Então, aparentemente, esse valor foi demonstrado, né? Aqui. Vamos lá, acho que dá para vencer esse processo aí, viu? Eu estou pronto a votar. Eu também estou pronto a tomar uma decisão, presidente. Certo. O relator, qual é o voto especificamente para a gente saber se segue ou não, né? E eu estou entendendo que esse valor deixou de ser considerado e ele não foi utilizado para compensação de estimativa. O DARF está aí, estava na planilha desde a impugnação. Por isso que eu propus o voto para reconhecer esse montante de 3.079. E ele não contesta o restante, os 25 mil. A questão só, Rogério, é que se a gente não concordar com a delimitação da LID, ou seja, que não concordar que não foi impugnado, acho que tem que voltar o processo para a DRJ, para análise desse DARF aqui. Análise do DARF, que a gente admitiu, né? Uhum. E ele se pronunciar sobre essa quitação via DARF. Então, há um cessamento de defesa, anular a decisão da RJ com retorno. Porque senão a gente vai estar suprindo distância aqui. Não pode reconhecer o crédito imediato. Desculpa, Heitor, qual foi a folha do acórdão do DRJ que você falou que ele disse que não foi matéria impugnada? 99 do PDF, do primeiro volume. Tá. Isso. 99, isso. É no item 7.1, ele fala da delimitação da LID. É esse mesmo. Ele já diz aqui que há de considerar definitivamente como não confirmar os pagamentos de estimativa no valor de 4 mil e pouco, devendo tal valor ser sumariamente excluído da composição do eventual saldo do credor. Então, ele acabou com a discussão aqui. Então, a gente não pode, de imediato, Rogério, já conhecer sem anular isso aí. Conhecer o crédito, né?
como eu penso. Sim. Entendi. Teria que a DRJ apreciar isso. Porque ela mesmo diz aqui que tá definitivamente julgada essa questão, que vai ser excluído isso em definitivo da composição do saldo credor. Se a gente não concorda com isso, dizendo que houve essa impugnação, então tem que voltar. É isso, então. Eu concordo integralmente com o Dr. Dornelas. Só tem dois caminhos. Ou a gente vai acabar com essa delimitação da lista da DRJ e vai ter que anular para eles apreciarem, ou então você vai dizer que estava precluso realmente, e aí, se achar que estava precluso, é que tem talvez o problema... Não conhecer. De não conhecer, exatamente. Tem dois caminhos, Rogério. Eu cheguei a cogitar da gente analisar aqui, fazer diligência, mas eu acho que o melhor caminho é o Dr. Dornelas. É a gente voltar para eles analisarem lá para não ter nenhuma argumentação de supressão de instância. Até como é questão de fato, até poderia pensar em analisar aqui, mas eu acho que não vale a pena porque está muito explícito na DRJ que ele tirou dali de isso que estava definitivamente julgado para ele. Então, isso aí não tem como evitar de falar, nossa, mas como você agora analisou que estava definitivamente julgado, tem que voltar para lá. Eu também acho que é caso de cerceamento e anulação. Se achar que estava precluso. Exatamente, ele tirou da composição. Sim, concordo. Então, mas olhando a impugnação ali, da forma como eu olhei, é claro, ele não diz assim, olha, está aqui o DAF, ele podia ter trazido o DAF naquele momento. Mas eu considero que foi impugnado. Ele falou dos pagamentos, ele citou uma tabelinha, ele bota aquilo ali, ele podia até ter dito, olha, não tem prova de que não houve recolhimento, você alega que pagou, mas não tem prova do recolhimento de 3 mil e tanto. Diferente, ele né? questionou. A única coisa assim, que eu pondero um pouco, eu até acho isso, e também tem um outro lado da história, que é o seguinte, são duas coisas que eu estou ponderando aqui. Primeiro é o seguinte, não custava nada a DRJ ter pelo menos tirado um extrato desse pagamento para ver por que esse pagamento não foi considerado no despacho decisório, se não foi feito. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, por outro lado, o contribuinte podia também ter falado alguma coisa sobre isso, além de só jogar a planilha. Mas... eu não sei como eu vou votar. Eu acho que... Eu também acho que com aquela planilha ali, ele requerendo 189 mil, eu acho que não tem como eu dizer que não foi impugnado, não. Como é que eu fiz a minha análise aqui? Eu me coloquei na posição do jogador da DRJ. Eu ia olhar esse pagamento, entendeu? Então, se eu ia olhar, é porque eu acho que está na impugnação do contribuinte. Então, na verdade, eu não posso dizer que ali estava fora da lida, entendeu? Mas essa decisão tem que tomar. Cada um como diria Roberto, né, com um jeito todo elegante ele falar, né, ele impugnou, não foi impugnação direta, né, que é minuciosa, mas foi uma impugnação. Mas aí, indo para a DRJ, eu anulo, eu cancelo a decisão e volto para olhar esse ponto. Você, no caso, anularia a decisão da DRJ por cesseamento de direito de defesa, indicando que o contribuinte impugnou a matéria que ele já delimitou ali, dizendo que não estava impugnada, conforme, eu acho que é a folha 7 da impugnação, que cita que houve pagamento conforme tabela B, item B, lá do recurso, na tabela do DOC 3 da folha 55, que ele cita o documento de 3 mil, o DAF de 3.079, e a DRJ não se manifestou. Então, em razão desse cesseamento de direito de defesa, provavelmente o que a DRJ vai fazer é o seguinte, ela vai repetir todo o acórdão, né, porque quando se anula tudo, né, a gente não está pedindo complementar, vai anular tudo, mas aí o que é que ele vai fazer? Ele vai repetir tudo que ele fez e mais a análise desse DAF. Tá. Eu vou seguir dessa forma, então. Nesse sentido, então, Rogério estaria mudando o voto para anular a decisão da DRJ por cesseamento de defesa. Como não posso reconhecer de pronto, então eu tenho que a DRJ se manifestar sobre esse valor. Então... Está votando por anular a decisão da DRJ porque ela não apreciou os pontos referentes aos recolhimentos, é isso? É isso. Conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Heitor. Com o relator, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator.
eu também acompanho o relator. Pessoal, eu vou chamar a atenção de uma coisa. A gente está 3 dias de sessão de julgamento, com 5 conselheiros relatando. Se a gente for nesse ritmo, lógico, esse mês tem as suas peculiaridades, se a gente for nesse ritmo numa situação normal, a gente não julga metade dos processos, né? Então, precisamos aí todos aí no sentido do voto, do relatório, da nossa participação, tentar, dentro do possível, né, colaborar para o bom andamento, principalmente em processo de R$3.000, né? A gente tem que tentar perder tempo naqueles processos, ou gastar tempo naqueles processos que demandam, porque sempre que a gente ficar perdendo tempo, hoje não, a gente já está terminando, mas numa sessão que a gente perder tempo num processo assim, pode faltar num diário de reestruturação societária, né? Mas a gente tem que ficar atento a isso aí. Item 59, conselheiro Rogério, também recorrente à CEF. Esse processo, ele é relativo ao crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2002, tá? A PEDComp não foi homologada pela Receita Federal. Lucas saiu, não? As antecipações supostamente recolhidas e que não foram confirmadas no valor de R$ 18.238,94, pois tal montante corresponde a pagamento maior em estimativa e foi compensado em outras DECOMPs. Alega a recorrente que os pagamentos foram confirmados em DARFs e que ocorreu homologação tácita, já que a DECOMP original foi transmitida no dia 25 de 6 de 2004 e o despacho decisório é datado de 16 de 8 de 2011. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade. No ponto da homologação tácita foi argumentado que a recorrente enviou DECOMP retificadora com data de 27 de 3 de 2007, dentro do prazo de 5 anos, e por isso não ocorreu homologação tácita. Com relação aos pagamentos não confirmados, a DRJ esclareceu que o montante de R$ 18.238,94 corresponde a pagamento a maior que foram compensados em DECOMPs específicas e por isso não deve integrar saldo negativo de RPJ. No recurso voluntário, foi alegado que a DECOMP retificadora não suspende o prazo da contagem da homologação tácita. Com relação aos DARFs não confirmados, alega que foram devidamente recolhidos e por isso devem compor o saldo negativo. Eu estou aqui propondo o meu voto por negar provimento ao recurso voluntário, julgando-o improcedente. A sustentação da minha posição é de que a contagem da homologação tácita tem início na data do envio da DECOMP retificadora. Há vários precedentes e jurisprudência, inclusive, sobre isso. Com relação à estimativa supostamente recolhida e não confirmada, eu estou concordando com a DRJ, já que essa parcela de R$ 18.238,94 na composição do saldo negativo de RPJ e também ser compensada em DECOMPs específicas, seria utilizar os DARFs em duplicidade, se eu aceitasse. Assim, eu julgo improcedente o recurso voluntário. Senhores? Esse está mais tranquilo, né? Esse está tranquilo até porque, inclusive, teve análise do pagamento, que foi aproveitado em outra DECOMP. Acho que esse está mais tranquilo. Tem a questão da retificadora aí, que também acho não... Para mim, eu não tenho dúvida ali que retificou a DECOMP e o prazo para homologação tácita vai contar a partir da retificadora, então também não tem problema. Não está claro. E aí, senhores, alguma dúvida? Podemos ir adiante, vamos lá? Conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator por negar provimento ao recurso, né?
Isso. Conselheiro Heitor. Com o relator, presidente. Conselheiro Lucas. Com o relator. Então, item 59, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao item 60, que também é da recorrente ACEF SA e de relatoria do conselheiro Rogério, por favor. Presidente, esse caso é muito semelhante ao caso anterior. Muda-se somente o ano calendário. No anterior foi 2002, neste aqui é 2001. O valor muda, lá era R$ 18.238,94, aqui é R$ 324.074,06. A situação fática é a mesma, é a discussão da homologação tácita, é a discussão do não confirmação dos pagamentos, e esses pagamentos que foram compensados em decompras específicas. Então, pelas mesmas razões anteriores, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, julgando improcedente, com a mesma sustentação do voto. A questão da homologação tácita, que veio a retificadora, né, veio uma retificadora da Decomp em 2007, e também a questão da utilização dos DARFs, que se eu aceitasse, eles seriam usados em duplicidade. E essa é a síntese do meu voto. Ok, conselheiro Rogério. Então, aparentemente a mesma situação do processo anterior, né? Conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Com o relator. Conselheiro Heitor. Acompanho, presidente. Conselheiro Lucas, por favor. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, o item 61 da pauta. Opa, desculpa. 60 da pauta, né? 60. Unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aí a gente já julgou 61, 62, 63. Salvo o melhor juízo, falta o 64 e último, né? Isso. Processo a ser julgado, Okay. né? Então, 64, conselheiro Rogério, é DERSA, a recorrente DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. Vamos lá? Correto. Esse processo da DERSA, o valor envolvido é R$ 3.548.346,96, o que está dentro aqui da nossa competência para julgamentos virtuais. A síntese dos fatos é a seguinte: é um auto de infração efetuado com base em cruzamento de débitos de R-fonte do ano calendário de 1997, informados em DCTF. Senhor Rogério, nós não estamos ouvindo e a imagem está congelada. Conselheiro Rogério. Tem que... Eu removi aqui, vamos aguardar ele conectar novamente, né? Porque a gente não sabe nem a extensão da queda, né? Se ele estava nos ouvindo ou não, assim é mais fácil, vamos ver. Alô? Agora sim, conselheiro. Voltou? Voltou. Pode retomar, por favor. Teve alguma falha. Eu estava, então, citando aqui, e como descrição da autuação, é um auto de infração lavrado com base em cruzamento de débitos de R-fonte do ano calendário de 1997, informados em DCTF, cujos pagamentos não haviam sido encontrados pela Receita Federal. A recorrente, na impugnação, ela apresentou os pagamentos e, por isso, a unidade preparadora exonerou
os valores principais exigidos. Contudo, não exonerou a multa isolada e os juros sobre a multa isolada. A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, retificando o valor da multa isolada e, por conseguinte, os juros sobre esta, por conta da redução de 75% para 50% a alíquota. No recurso voluntário, foi alegado que os débitos foram recolhidos dentro do prazo. O que ocorreu foi que a DCTF foi errada, ela estava errada, já que os débitos eram da semana seguinte e por isso o recolhimento foi no prazo. Então houve um problema de preenchimento dos débitos que eram de uma semana, uma diferença de uma semana. Eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, julgando improcedente, e a razão do meu posicionamento é de que a legislação exige multa isolada quando os tributos foram pagos fora do prazo. Nesse caso, não pode cobrar multa moratória em conjunto com a isolada. A recorrente alega que o recolhimento foi feito no prazo, pois a DCTF foi informada incorretamente, sendo que os débitos seriam da semana seguinte, mas foram informados na semana anterior. Contudo, para mim, o erro de preenchimento não foi comprovado com documentos hábeis, e por isso eu consigo aplicar aqui o princípio da verdade material. Portanto, pela ausência de provas, meu posicionamento é julgar improcedente, negando o provimento ao recurso voluntário. Senhores, eu estou com algumas dúvidas sobre esse processo, tá? Olhando assim, aparentemente, tá? Eu diria que me parece aqueles casos lá antigos em que o contribuinte declarava em DCTF, não fazia o pagamento e a Receita fazia o lançamento, inclusive com a multa de ofício. O que a DRJ fez, né, foi tentar corrigir, me parece que errou de novo. Porque ela, tudo bem, eu vou manter só o tributo, ou só a multa isolada, com retroatividade benigna, né? Aplicou o artigo 50. Então, aí, me parece uma sequência de erros da DRJ. Primeiro que a multa com retroatividade benigna não era essa multa aí. O que teve retroatividade benigna foi a multa por falta de recolhimento de estimativa, que não era o caso. Então, já tudo bem. E aí não é o problema. Mas a questão que fica é que a validade dessa multa isolada me parece que não é mais válida até em face da súmula CARF número 74. Que lembra que lá no artigo 44, o que a DRJ fez? Foi lá e falou assim, não, eu vou aplicar a previsão lá da multa isolada quando o contribuinte... Ele recolheu esse tributo ou não? Recolheu o tributo? Recolheu, só que fora do prazo. Aí sem multa de mora. Recolhimento fora do prazo. Sem multa de mora. Isso. Então, aí é o artigo, a súmula 74 mesmo. Porque o que previa antes, lá o artigo 43 da 9430, o artigo 44 também, ela simplesmente falava que tem a hipótese de multa isolada. Posso aplicar auto-infração de multa isolada. Depois o artigo 44 da 9430, ele mandava aplicar uma multa de ofício isolada quando eu recolhia em atraso sem multa de mora. A lei, isso teve muita contestação, teve tudo porque se chegou à conclusão que era um caso de imputação proporcional, né, e que não se deveria cobrar multa isolada nessa hipótese.
foi revogada a hipótese, então, de cobrança de multa isolada quando foi recolhido em atraso o tributo sem multa de mora, né? Então, aqui, o que o auto de infração poderia ter feito? Feito imputação proporcional. E pego aquela, olha, você deveria ter recolhido com multa de mora, então eu vou decompor o valor que você recolheu aqui em principal, multa e juros. E por decorrência disso ia faltar um pedaço de principal, que aí ele lançava um pedaço de principal, mais um pedaço de multa, mais um pedaço de juros, se assim fosse, né? É verdade. Então deveria ter sido feita a imputação proporcional. Entendeu? Eu acho que a DRJ tentou arrumar, mas acabou criando uma confusão ainda maior, né? Não, mas é que quando houve o lançamento, não tinha sido revogada ainda a multa isolada. Mas quando a DRJ julgou? Aí que eu tô tendo, que eu não sei agora, porque ela sustenta o seguinte: na data do fato gerador, essa revogação não tinha operado ainda, o que é verdade. Essa lei é de 2007. Mas é penalidade. Então, aí o que ela faz? Ela faz uma retroatividade benigna, jogando o percentual da multa demora, que é de 20%. Aí que a gente pode discutir. É isso que ela fez no final do voto. Ela diz o seguinte: eu vou fazer uma retroatividade benigna, só que eu vou usar a multa demora de 20%. Agora, não, ele usou 50%. Ele baixou 50. De 75% para 50%. Ele aplicou outra multa isolada. A multa isolada por falta de estimativa. Eu estou aqui no final do voto da DRJ. Olha aqui. Destarte infere pela manutenção da exigência fiscal, reduzindo a multa isolada de imposto que a relação principal declarada em atraso para o montante equivalente ao limite percentual máximo de 20%, previsto no artigo 61, caput, parágrafo 2º, lei 94/30. E tendo em vista a questão da retroatividade benigna. Estou na última página aqui, desse agora 16.18.365, que eu acho que é o da DRJ, né? Bom. É a página, deixa eu ver só qual é o volume, uma 117, Giovanni, de algum PDF. Deixa eu só ver qual é aqui. Esse aqui é um volume só? Acho que é. É a página 117 do PDF. Olha lá a conclusão do voto da DRJ. Bom, então ela aplicou. Eu tinha visto algum lugar de 75 para 50 também, Fernando. Eu li eu vi algum, bora ver. Talvez no voto. Eu acho que ela fez o seguinte: ela descreveu o que aconteceu na norma, mas no final corre para multa de 20%. É engraçado essa retroatividade benigna para uma hipótese que a lei nova não tratou, né? Não tratou. Ele puxa um outro artigo, que é o 61, né? Ele está indo do 44 para o 61. Talvez a construção que ele quis fazer, não sei, né? Talvez tenha sido a construção, olha, como foi revogado o dispositivo que mandava aplicar a multa de 75, eu vou para o meu conservador que você deveria ter recolhido com 20% de multa. Acho que foi isso. Foi isso. Eu acho que foi isso. Acho que foi isso que a DJ quis fazer. É isso que eu lembro a porta, é isso mesmo, presidente. Aí é que tá, né? Eu compreendo que aí eu não vou falar da súmula, tá? Mais ou menos eu não vou falar da súmula, porque o lançamento foi feito com base no dispositivo que caiu. Sim. Né? Então a súmula diz, olha, se aplica retroativamente. Quer dizer, então eu não poderia aplicar aquela multa. Agora tá, a DJ fez uma construção que é a multa de mora. E aí não, justamente foi alterado tudo isso porque tinha que fazer a imputação proporcional. Não dava para pegar e aplicar a multa e cobrar a multa isoladamente. Essa multa de mora, nesse caso, tinha que ser feita imputação proporcional. O lançamento é errado, né? Por que ele processa assim já? Heitor. Você sabe que eu peguei, eu estava analisando um caso desse, eu não julguei, mas acho que comecei a analisar. E justamente eu disse, isso aqui está errado, porque na imputação proporcional, e eu acho que no final eu botava a imputação proporcional, que era de alguns dias de multa de mora. Assim.
processo de deputação. Os quatro não, os dois. Aí é que tá, eu acho, meu entendimento, que era um caso de cancelar os autos nessa hipótese. Né? Porque senão a gente vai mudar completamente o critério. Porque o correto seria ter multa de mora só por causa desses dias, mas não foi o que foi feito. Não, ele deveria, sim, ter dito o seguinte, olha, contribuinte, você deveria, vamos supor, né, o contribuinte devia 100 de tributo e pagou 100 reais, vamos esquecer até os juros, que também teria que contar aqui, mas 1% foi lá no primeiro mês, mas você recolheu 100. Quanto você deveria ter recolhido? Vamos supor que ele esperasse 60 dias e desse a multa de mora cheia, né? Você deveria ter recolhido 100 de tributo, mais 20 de multa de mora, 120. Né? Você recolheu só 100. Aí o que ele ia fazer? Distribuir esse 100 proporcionalmente, né? Entre tributo e multa de mora. Né? Então você recolheu dos 100, aí você teria que fazer a proporção ali de 80%, né? Seria esse o caso. Teria que colocar que ali 20 sobre 120, né? Acho que é isso. Só botar aqui. Não vou conversar sobre isso aí. Então ia ser do recolhimento que ele fez, R$16,67 seria a multa de mora e R$83,33 seria a principal. Aí falou, quanto ficou faltando? Ficou faltando justamente R$16 de tributo e mais 20%, mais R$3 e pouco de multa de mora. Ele ia continuar devendo os 20, só que distribuído entre principal, multa, né? Teria que colocar os juros aqui também para fazer o cálculo certo. Gente, você está me ouvindo? Sim. Eu acho que, por não ter utilizado a imputação proporcional, nesse caso, fiz uma imputação linear, está errado. Concordo. Mudança de critério jurídico, né? Ô, Fernando, agora só uma dúvida. Eu estou concordando com tudo. Agora só uma dúvida, assim. No caso, por exemplo, aqui eu estava olhando o auto de infração. O auto de infração, a fundamentação legal é o mais ampla possível. Do primeiro ao último do regulamento do imposto de renda, primeiro ao último do Código Tributário Nacional. Aí. Então, na multa, ele cita como um dos fundamentos da multa, ele cita o artigo 43 da 9430, mas ele também cita o artigo 61 e os parágrafos do 61, que seria a multa de mora. Aí eu estou supondo aqui que o correto seria ele ter feito a imputação proporcional, lançar o tributo correspondente, a multa de mora correspondente àquela parcela mínima e os juros. Aí digamos que ele não lançou o principal, porque ele não lançou o principal, é fato. Eu poderia considerar fazer a imputação proporcional todinha e deixar só a multa de mora proporcional ao tributo que ele deveria ter lançado e não lançou, eu não posso mais lançar nada, e reduzir a multa, até porque, em termos de fundamentação legal, está citado 61, não estaria alterando o critério jurídico que está lá no alto, mas eu deixaria ela no percentual da multa moratória. Eu acho que ele está citando o 61 no auto de infração só para dizer que ele não recolheu a multa de mora, e por isso ele está cobrando a multa de ofício. É até forçação, porque a gente sabe que se ele tivesse aplicado 61, ele tinha botado 20 e não 75. Lógico. Ele só está citando 61 para dizer o seguinte, você deveria ter recolhido com essa multa do 61, que é de 20%. Mas como você não recolheu, ele aplicou, ele deve ter colocado 43 da 9.430, que eu não abri o auto, tá?
43.943, que prevê a hipótese de lançamento isolado de juros e multa. E deve ter citado o 44 também, né? 43, 61... e na multa vinculada também cito 44. Mas está o 44. Porque não vai muito isso aí, né? Acho que é um caso de natimorto, né? Isso aí não tem como. Deveria ter feito imputação proporcional. Qualquer coisa que a gente vai ficar aqui é, de repente, fazendo um cálculo matemático para cobrar um resíduo com um critério totalmente diferente do auto de infração. Por que a súmula não é prontamente aplicável, né, presidente, para a gente exonerar? Porque eu entendo que ele não recolheu, não aplicou a multa. Não, ele aplicou a multa de ofício, né? Aplicou. Mas é que ele não aplicou uma multa isolada só de ofício. Porque ele não cobrou o tributo também? Não, só isolada. Na verdade, só isolada porque, inicialmente, o que acontece? É a súmula mesmo, então, Heitor. É a súmula 74. É a súmula 74 mesmo. Até porque, na verdade, para o tributo em si, eu acho que como era aquele auto de infração eletrônico, ele não localizou o DAF. Depois que ele localizou o DAF, ele disse, olha, não, então está correto, o tributo você pagou. Então, o tributo, eu acho que a própria DRJ, aquela revisão interna, cancelou o tributo. Então, ficou realmente só a multa isolada. Eu acho que o auto é só de multa isolada. Não, é que é muito estranho, é o seguinte, ó, o que é estranho é ele cobrar o tributo, porque ele só ia cobrar essa multa isolada se ele dissesse, você recolheu o principal sem os juros, sem a multa de mora e juros, ou sem a multa que seja. Aí ele, entende, né? Aí ele aplicaria a multa isolada. Agora, se ele está cobrando tributo também, é estranho, porque, o cara declarou, o cara recolheu o tributo sem a multa. Aí, isso só justificaria ele ter feito um lançamento da multa isolada. Agora, como é que ele lançou o principal também numa outra infração? Aí, entendeu? Aí a história que fica estranha. Presidente, sabe o que eu acho que aconteceu? Olha só, vê se não, isso acho que tem a ver com essa história que existiam uns pagamentos que depois os pagamentos não foram encontrados, pode ter alguma relação com isso. Porque o que aconteceu? Você fez um dia de DARF, aí você fez um lançamento com principal, multa de 75 e juros, mais multa e juros isolados. Aí o contribuinte impugnou. Aí ele disse o seguinte, olha, o recolhimento foi dentro do prazo, efetivamente. Aí ela reviu o lançamento e analisou esses pagamentos e cancelou o crédito tributário e fez um demonstrativo de recálculo, na página 100, eu acho. Meu pai. E aí depois é que sobe para a DRJ isso. Entendeu? Porque não tem fundamento ele ter cobrado a multa isolada por falta de recolhimento de mora e também cobrar um lançamento principal. Então, como assim? Porque aí, olha, se ele não tivesse recolhido nada, vamos dizer que fosse esse que também era problema, né? Se ele tivesse em DCTF, mas vamos supor que ele não tivesse recolhido nada. Vinha um auto de infração de tributo e multa. Mas desse jeito tá... Fernando, na verdade, isso é 97, né? São aqueles autos de infração eletrônica do FICEL que saiu a rodo. E, inclusive, antes de ir para a DRJ, ele passava por uma revisão de ofício dentro da própria delegacia, que é essa revisão que eu acho que o Heitor citou lá na página 100. E aí, de fato, ele lançou tributo, imposto, multa de ofício, juro de mora, mais juro e multa isolada. Aí, quando ele passou na revisão interna, às vezes, qualquer informação do DAF, ele era super sensível, ele não achou, ele já lançava, para prevenir decadência, até porque
a DCTF não tinha efeito de confissão de dívida. Aí o que ele fez? Ele encontrou o tributo, manteve a multa isolada. É isso mesmo. É exatamente isso que a Giovana descreveu. Tá, mas aí eu te pergunto, tem algum fundamento ele ter feito o lançamento da multa isolada inicialmente? Não. Nenhum, né? Se ele estava cobrando o principal com multa de ofício. Nenhum. E eu acho que ainda o que subiu para a DRJ, querendo ou não, ao fim e ao cabo, o que subiu para a DRJ foi a multa isolada. E aí eu acho que nesse caso, né, por conta de uma própria revisão de ofício dentro da delegacia da unidade de origem, eu acho que a gente poderia aplicar a súmula CAF 74, sim. Acho que é melhor. Acho que é melhor enterrar esse defunto bonito mesmo, com a súmula, para não ter perigo de ressuscitar. Natimorto, né? Tem jeito. Assim, e sabe por quê, presidente, também? Sabe por que eu acho que também ficaria melhor assim? Porque toda a argumentação da DRJ, ela em nenhum momento, só no finalzinho que ela tira da cartola esse 61. Mas ela é toda centrada na multa isolada em face do 44. Face do 44. Então, a gente pode dizer que o litígio é esse. Então, na verdade, esse seria a súmula, entendeu? Se ela tirou o 61 para balizar o 44 para baixo, aí não deixa de se aplicar a súmula do mesmo jeito, entendeu? Assim. Eu também acho. Aí é o seguinte, a gente está corrigindo um segundo erro da DRJ. Sim. Que não desnatura o erro do lançamento que já vinha de origem aplicando isso que foi revogado. Eu acho que sim, Rogério. O negócio é dar provimento e cancelar com base na súmula CARF aí. É a 74. 74. Que é o que sobrou. O que sobrou depois da revisão de ofício é uma multa isolada. Por falta de recolhimento de multa de mora. Exato. E essa multa foi destruída com a revogação lá da previsão de ter a multa isolada no 44, quando ele acabou ali, veio até a súmula CARF dizendo, olha, o lançamento que é baseado nisso, esquece. Né? Vamos aplicar a súmula e dá para embora né? Como a matéria litigiosa, o contribuinte no recurso não deve ter falado absolutamente nada disso, mas a matéria litigiosa a gente aplica a lei aí, né? A única assim, ponto que eu acho assim, até que era assim, a DRJ estava no primeiro ano de aplicação da 11488, entendeu, presidente? Esse julgamento é de 2008. Então, eu acho que essas teses de que a retroatividade benigna é, assim, incontestável, como a gente tem via súmula hoje em dia, ele estava se formando. Aí ele devia estar aplicando, assim, porque o julgamento é de setembro de 2008. Entendeu? Logo depois que a lei mudou e acabou com a hipótese. E aí tem esse problema. Entendeu? A única tese que não ficou legal da DRJ é porque ficou incoerente, porque ela faz uma fundamentação para dizer que tem a retroatividade benigna para aplicar uma multa que já existia desde o início, que era 20. Que assim, que ao fim e ao cabo, a DRJ pensou o seguinte, o que esse cara está devendo? Esse cara está devendo a multa de mora. Eu vou tirar a multa de ofício e botar a multa de mora. Que era, só que tinha que fazer a imputação proporcional, ainda que depois ficou mais claro. Daí ela confundiu e fez retroatividade benigna para aplicar um dispositivo que já existia desde o início, que poderia ter sido aplicado. Exato. Eu acho que foi exatamente isso. Então eu vou alterar. Mas é fácil a gente falar 12 anos depois, né? Sim, claro. É quase um engenheiro de obra pronta. Mas... e assim, é complicado exonerar assim no D+1 da norma, né? Porque a posição era a outra posição da retroatividade benigna, que ele sabia que se aplicava, era exonerar. Hoje em dia a gente pode fazer, já discutiu bastante, tem a súmula e tal. Está maduro já o tema. Exatamente, mas 9 meses de aplicação da lei. Provavelmente alguém daqui a 10, 15 anos vai dizer que a gente tem umas caneladas aqui no julgamento também, porque era algo novo, né? Mas faz parte. Esses dias eu participei lá de um evento que eu achei muito bacana, que acho que foi uma conselheira que comentou, né? Então falaram assim, o CARF muda muito de posição. O CARF... Aí ela falou assim, mas vocês já viram o quanto evoluiu
a autuação e quanto evoluiu a defesa ao longo do tempo. Então, era uma realidade que você tinha lá em 2012, que a acusação era feita de um jeito, lá num processo de ágio. E hoje a autuação é feita de um jeito completamente diferente. Então, você vai pegar quem está julgando e dizer que ele mudou de opinião? Não, mas a própria autuação é diferente, a própria defesa é diferente. Por que o julgamento ia se tornar igual, né? E é esses casos aí que as coisas vão evoluindo, né? Então, até para não achar que a gente está fazendo uma crítica da RJ, a gente está falando isso 12 anos depois, né? É mais fácil para a gente, né? E nem foi tão fácil, a gente ainda ficou pensando tempo aqui. Pessoal, mas vamos lá, né? Então fica esse item, que é o 64, né? 64. Fica por unanimidade de votos, é isso? O voto do Rogério é para cancelar o auto, tá? Cancelar o auto, vou usar a súmula 74. Perfeito. Então eu vou até deixar anotado, dar provimento ao recurso voluntário com base na súmula 74 do CARF. Ótimo. Tá? Então vamos lá, conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Heitor. Com o relator, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator, então item 64, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, cancelar a exigência com base na súmula 74, súmula CARF número 74. Julgamento encerrado, né? Então, encerramos aqui a sessão do dia 17 de setembro de 2020, às 14 horas. Agradeço a atenção de todos e solicito a Patrícia a gentileza de interromper a gravação.